Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 18 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos. E o argentino Bergoglio deu uma entrevista aos 60 Minutos e voltou a atacar os conservadores da igreja. Bem, um ataque aos conservadores da igreja, claro, é um ataque a todo o magistério da igreja. É um ataque à igreja de mais de 2000 anos. É um ataque aos fundamentos da própria igreja. É um ataque a nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, ele chegou a dizer que a vertente conservadora, ou o conservadorismo propriamente, é um suicídio. Bem, muita gente diz, ele está ali para isso. Se ele é o falso profeta, tudo o que ele tem a fazer é destruir a igreja por dentro, nenhuma novidade nisso. Bem, acontece que o que precisamos realmente pensar é como é o mundo, ou como seria o mundo sem Deus. Porque é praticamente isso que estamos vendo nesse momento. Aquele muro de contenção contra o mal parece estar preocupado apenas com políticas sociais. Já não é um muro de contenção contra o mal. Então somos obrigados sim a pensar, e agora, sem Deus, sem o cristianismo, o que será do mundo? Bem, será exatamente isso que nós veremos nesse pesado vídeo de hoje. A começar pelo estranhíssimo quadro do rei Charles III. Alguém espelhou o horroroso quadro e obtivemos essa imagem que você está vendo. Ela sugere que no centro da imagem espelhada surja ou esteja ali, um tanto quanto oculta ou mal disfarçada, a figura do príncipe das trevas, Baphomet. E basta um pouquinho de imaginação para vermos que sim, Baphomet está ali. Bem, mas coincidentemente, este horroroso e satânico quadro do rei Charles, que aparece como o rei do mal, é acompanhado também de outro grande culto às trevas que aconteceu há poucos dias, há 2 dias atrás, na Eurovision. Dessa vez a final foi na Suécia. E aquilo que deveria ser um simples festival de música tornou-se mais uma vez um rito de consagração do mundo a Satanás. Acreditem, isso tem acontecido basicamente desde 2019. Esqueçam o festival de músicas para promover novos artistas. Virou apenas uma arma das trevas para impor ao mundo esta nova estética, a estética satânica, a estética infernal. E ali, novamente, estava a sacerdotisa Madonna, neste último festival, com todos os seus elementos simbólicos das trevas. Mas em 2019, ela estava lá para, quem sabe, anunciar tempos terríveis para a humanidade. Porque em 2020, todos nós sabemos, as coisas mudaram radicalmente com a chegada do Covidão. Mas em 2019, no Eurovision, ela estava lá, sim, fazendo da sua apresentação uma espécie de consagração do mundo ao mundo sem Deus. Vejam só, eu estou aqui no Vigilant Citizen, que em 2019 publicava o seguinte, prestem atenção. A Eurovision tem sido incrivelmente influente ao longo das décadas e ajudou a lançar a carreira de inúmeros artistas. Dito isso, há alguma possibilidade de que o alcance do programa possa ser usado pela elite para divulgar as suas mensagens e simbolismos? Podem apostar. E a edição deste ano, 2019, foi particularmente óbvia. Aconteceu em Israel e o show culminou com uma performance elaborada, mas horrível, da própria grande sacerdotisa da indústria musical, Madonna. E aqui estão alguns pontos baixos da sua apresentação, ou do final. O final contou com dezenas de apresentações de dezenas de artistas e dezenas de países ao redor do mundo. Apesar dessa grande variedade de origens culturais,
havia um fio comum bastante claro: a submissão da humanidade à elite oculta. Na verdade, a Eurovision é uma prova clara de que a indústria musical global tem de ser sujeita à cultura degradante e hegemônica da elite. Vejam, por exemplo, ao longo da apresentação da Bielorrússia, diversas imagens relacionadas à programação monarca foram exibidas em segundo plano. Aqui, a cabeça do cantor é dividida ao meio enquanto um tigre corre dentro dela. Uma representação. Em outra, a cabeça é dividida novamente, mas verticalmente, à medida em que várias letras e símbolos entram em sua cabeça. Mais simbolismo, claro, de controle mental. Em outra imagem, um raio passa pela cabeça, representando uma tortura por eletrochoque para causar uma divisão na personalidade do escravo MK Ultra. Em vários momentos, na sua apresentação, a cabeça de Mohammad é fraturada em diversos pedaços. E no final da Eurovision também contém outros elementos da agenda da elite, como, por exemplo, a apresentação do Azerbaijão teve temas transhumanistas profundos. Nessa captura de tela, braços robóticos realizam uma espécie de cirurgia laser no coração do cantor. Seu coração é então carregado em uma tela controlada por computadores. E, no final, também teve algum simbolismo clássico dos Illuminati. A atuação da cantora israelense Netta Barzilai, vencedora do Eurovision do ano passado, de 2018, apresentou claro simbolismo maçônico. E tudo começou com um baile que aconteceu em um piso xadrez maçônico. Bem, mas agora o mais importante, o desempenho de Madonna. A atuação de Madonna no Eurovision 19 foi controversa por vários motivos. Primeiro, muitos ficaram descontentes com o fato dela ter ido a Israel para se apresentar, considerando toda a questão palestina, já que ela é, claro, francamente militante da causa palestina. Em segundo lugar, o canto de Madonna era horrível. Foi uma tortura. Ela foi facilmente a pior artista da noite. Embora essas questões tenham sido amplamente discutidas na mídia de massa, a mais óbvia foi ignorada. Sua atenção foi um ritual oculto pseudo-satânico da nova ordem mundial. E, como sempre, Madonna incorporou plenamente o seu papel de grande sacerdotisa da indústria. Adepta da cabala, a apresentação de Madonna começou em um ambiente semelhante ao de uma catedral, com homens encapuzados cantando o nome de Madonna como se fosse um encantamento religioso. Após o canto de seu nome, a grande sacerdotisa aparece no topo da escada vestida como se estivesse prestes a participar de um ritual oculto sombrio. Então Madonna se revela. Ela usa uma coroa de grande sacerdotisa e um tapa-olho com a letra X. Então Madonna começa a cantar Like a Prayer, uma canção sobre misturar atos sexuais com devoção religiosa. Madonna canta essa música pseudo-satânica o tempo todo, é bom lembrar, porque é o prelúdio perfeito de uma missa negra. Então Madonna desce as escadas lentamente. Observamos uma cruz invertida no seu manto, que simboliza claramente o satanismo. E aqui então o cenário onde Madonna se apresenta é comparado ao cenário extremamente simbólico de escadas que sobem entre pilares, e isso então faz alusão total à maçonaria. As imagens maçônicas clássicas representando escadas subindo entre pilares é uma reprodução fiel no palco de Madonna. No início da apresentação, Madonna estava no topo da escada representando o mais alto nível da iluminação. Ao descer as escadas, Madonna se rebaixa simbolicamente ao nível das massas. Ao fazer isso, ela mostra uma cruz invertida, porque é nisso que eles querem que as massas acreditem. Aqui, figuras encapuzadas trazem pilares para colocá-los do lado de Madonna. Porque eles estão construindo, então, coisas enquanto Madonna canta? Esta é a questão bem interessante levantada pelo Vigilant Citizen, porque eles estão reconstruindo todo o sistema religioso, só que o invertido, evidentemente. Dizia também o Vigilant Citizen que essa é uma referência clara à reconstrução do Templo de Salomão,
uma parte crucial dos ensinamentos maçônicos. Disse que a reconstrução inaugura uma nova era, uma nova ordem mundial e por aí vai. Bem, ainda são muitas as simbologias, como, por exemplo, pessoas usando máscaras de gás e mantos vão até Madonna. Isso em 2019. Essas máscaras de gás, hoje, muita gente pensa, já era uma alusão ao que viria a ser conhecido como Covidão. Ela então conta algo a eles e depois os mata, quebrando seus pescoços. Essas pessoas poderiam representar as massas sendo reprimidas e mortas pela elite já um tempo depois, durante a Pand. Bem, isso 2019. Agora vamos à edição de 2024. Se você tiver estômago, continue comigo. A edição 2024 do concurso foi particularmente flagrante na promoção da agenda. Na verdade, a narrativa abrangente no final transformou o show em um mega ritual total. No entanto, como sempre, os meios de comunicação de massa concentraram-se em tudo, exceto no conteúdo real da competição, certificando-se de que as pessoas ignorassem o mal que os encarava diretamente nos olhos. Embora o festival representasse muita pornografia e promiscuidade, o ponto alto do ritual satânico veio com a apresentação da Irlanda. Embora muitas apresentações do Eurovision fossem sombrias e exalassem vibrações demoníacas, disse o Vigilante Citizen, a entrada da Irlanda no concurso retratou um verdadeiro ritual demoníaco. Bumb Tug, da Irlanda, usa uma corrupção satânica da coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Durante sua apresentação, Bumb Tug acende velas em torno a um pentagrama invertido, cujo centro é um olho que tudo vê. E isso não é mais entretenimento, é simplesmente um real satânico para o público, aberto para o público. Em seguida, Bumb Tug invoca o demônio no palco. A cantora levanta o demônio das profundezas do inferno ao centro do círculo ritualístico. A bruxa e o demônio então compartilham momentos românticos. Enquanto isso, as famílias ficam sentadas em suas salas, perguntando-se se ainda estão assistindo uma competição de música. Não, vocês estão assistindo um ritual de invocação das trevas e de consagração. A próxima cena mostra a testa de Bumb e um trícele, um antigo símbolo celta de um profundo significado oculto. Nesse caso, o trícele foi estilizado para se parecer com um 666. Coincidência? O centro do círculo se transforma em um decagrama, uma estrela de 12 pontas associada aos 12 signos dos zodíacos, às 12 tribos de Israel e outros significados ocultos. E a última parte da música consiste em Bumb gritando enquanto usa seus poderes de bruxa para fazer o demônio convulsionar no chão. Então os telespectadores foram presenteados com mais um simbolismo satânico. Num segmento engraçado aqui entre aspas, a apresentadora do programa informa aos telespectadores que a trilha sonora do Eurovision pode ser ouvida em forma de pedra única. Bem, em relação à coroa, o vencedor da competição foi Nemo. Ele se apresentou vestindo uma saia curta e um top rosa. Embora Nemo seja da Suíça, o verdadeiro vencedor da competição é a agenda. Mas, finalmente, Nemo segura a coroa durante uma longa caminhada até o palco. Quando recebeu o troféu, ele ainda usava a coroa satânica que foi abençoada. Percebam, abençoada entre aspas, ou seja, amaldiçoada, durante a performance demoníaca de Bumb. Bem, então está aí. Mas para concluir, o Vigilante Citizen publicou o seguinte: assistir à Eurovision 2024 foi uma experiência triste. Não se tratava de música contendo mensagens sociais. Foi a doutrinação social que continha as músicas. As coisas ficaram ainda mais tristes quando, antes de cada apresentação, os telespectadores assistiam a trechos da Eurovision do século XX.
dos artistas orgulhosos, saudáveis e bonitos do passado, de repente passamos para os artistas estranhos, pervertidos, atormentados, confusos em termos de gênero e parecidos com gremlins de hoje. Toda vez, então, nos perguntamos, mas que diabo é isso? O que foi que aconteceu? Bem, agora eu concluo. O que aconteceu foi isso. Estamos num mundo onde já não há mais barreira para o mal. E tal como na política, quando se diz que não há vácuo no poder, o mesmo pode ser dito também no mundo espiritual. Não há vácuo no mundo espiritual. Ou nós damos entrada para o bem ou para o mal. Como já ninguém mais se importa com o bem, bem, então estamos vendo tudo isso. Mas, claro, as consequências disso também estamos vendo aos poucos. Não é só a degradação moral. A humanidade está passando por terríveis provações. E isso, meus queridos amigos, infelizmente, parece que é só o começo. Ou melhor, o comecinho. Deus tenha piedade de nós. Até depois, se Deus quiser.